Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. O programa já há 20 anos no ar, consagrado. Começamos lá no começo dos anos 2000. E hoje estamos aí com um programa já consolidado e, sobretudo, trazendo conteúdo, informação. A informação que você precisa para a sua vida pessoal, familiar, para os seus negócios. É tudo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos começar o programa, como temos sido aqui tradicional, com o nosso Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, Salésio Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença. Estamos presentes. E o espaço que eu sempre digo, está consolidado, Salésio, porque nós temos até questões aqui que são levantadas para o professor Salésio, e a turma que vem aqui dessa área de consultoria empresarial, de contabilidade, e do restante do país. Tem vários estados, o pessoal de vários estados fazem perguntas aqui ao pessoal. Hoje, por exemplo, para o professor Salésio D'Agostin, a Cristiane Pereira, de Palmas, no Tocantins. Olha só, Palmas, no Tocantins, um grande beijo na Cristiane Pereira, E ela está perguntando, viu, o professor, ela coloca o seguinte: o termo contabilizar vem sendo utilizado para identificar qualquer registro. Contabiliza-se prejuízos, mortes, acidentes, chuvas, etc. Pergunta dela: do ponto de vista técnico, quando é que devemos usar o termo contabilizar? Uma boa questão. É verdade. Muito bem. Tu sabes que o termo contabilizar acabou se tornando um termo usado para identificar qualquer registro. Esse é um termo bonito, a pessoa diz, olha que chique, Eu estou contabilizando prejuízos, Eu estou contabilizando acidentes, o Estado contabilizou, a quantidade de chuvas, Muito bem, por que isso? Porque é um termo que a própria sociedade, acaba gostando do termo, não é isso? Mas nada disso, contabilizar significa integrar no patrimônio o ato do gestor, ok? Porque contabilidade estuda o patrimônio. Quando eu quero contabilizar alguma coisa, eu quero integrar aquilo que o gestor praticou num patrimônio. Então, quando se diz contabilizar, eu obrigatoriamente, necessariamente eu sou obrigado a identificar o débito e o crédito. Se não existir esses elementos para fazer esta integração no patrimônio, tu não estás contabilizando, tu estás simplesmente registrando. Veja, você como um profissional sabe que tu não contabilizas prejuízo. Por que não? Porque prejuízo tu apuras. Prejuízo é a diferença entre receita e despesa. Não é isso? Então, tu não poderia contabilizar, assim como tu não podes contabilizar a quantidade de chuvas, assim como tu não podes contabilizar a quantidade de mortes. Por que isso? Porque tu não estás integrando aqueles eventos num patrimônio particularizado, num patrimônio de terceiros, não é isso? Então, obrigatoriamente, necessariamente, para que você possa usar o termo contabilizar, você tem que integrar o ato de gestão no patrimônio. E, através disso, identificando o que eu tenho, que é o débito, e de onde eu consegui aquilo que eu tenho, que é o crédito. É assim que se faz o termo contabilizar. É por isso que eu digo, da maneira como os jornalistas, da maneira como as pessoas identificam esse termo, contabilizar para qualquer elemento, está errado. Não é contabilizar, mas sim registrar. Ok, Cristiane? Tá certo. Olha aqui, uma outra questão, um abraço aí ao Luiz Augusto Maier, que é de Blumenau, Santa Catarina. Agora o pessoal de Santa Catarina, Tocantins, Santa Catarina e tal, realmente parabéns aí pelo retorno, que está tendo espaço e, sobretudo, por proporcionar a essas pessoas o esclarecimento importante nessa área. Bom, o Luiz Augusto Maier, ele pergunta o seguinte: professor Salésio, regime de caixa é um regime contábil? E aí? Veja só. Eu tenho dito com frequência que quando você fala em contabilidade, você tem que focar no patrimônio, ok?
Você não pode simplesmente pensar em contabilidade como se fosse alguma coisa que não tivesse uma base, que não tivesse uma sustentação. Feito? Então, quando você diz assim, eu estudo contabilidade, você tem que dizer, eu estudo patrimônio. Quando você diz o que significa regime contábil? Regime contábil significa o regime utilizado para apurar o patrimônio. Ora, regime contábil, apuro o patrimônio. Aí eu te pergunto, tu consegues apurar um patrimônio registrando pagamentos e recebimentos? Ou o recebimentos e pagamentos é um elemento do patrimônio? Ora, se tu não consegues apurar o patrimônio através do registro de recebimentos e pagamentos, que é o regime caixa, eu registro o que eu recebo e registro o que eu pago. Então, através desses dois elementos, tu não apura patrimônio. Se tu não apura patrimônio, tu não podes dizer que regime caixa é um regime contábil. Regime caixa é um regime tributário, em que a União estabeleceu este regime para apurar os tributos. Não é sempre. Existem umas situações em que a própria legislação determina ou autoriza que tu apure o teu resultado através do regime caixa, ou seja, através dos recebimentos e pagamentos. Mas isso não é regime contábil. Repito, regime contábil é aquele que foca no patrimônio, é aquele regime que tu utilizas para apurar o patrimônio. Como tu não consegues, de hipótese alguma, apurar o patrimônio simplesmente registrando recebimentos e pagamentos, então tu não podes dizer que regime caixa é um regime contábil, mas sim é um regime tributário, ok? Muito bem, parabéns pelo esclarecimento, que até eu não sabia dessas diferenças. É importante, né? Porque, na verdade, muitas vezes, essa conceituação, ela faz diferença na atividade prática, né? Faz, sim. Faz muita diferença. Muita diferença, porque o que acontece? O regime contábil é o regime de competência, porque, obrigatoriamente, tu precisas, no regime contábil, apurar o que tu deves e apurar aquilo que tu tens a receber. E no regime caixa, essas informações não são levadas em consideração, entende? Ora, vejam só, imagine o teu patrimônio sem ter o registro daquilo que tu deves ou aquilo que tu tens a receber. E isso tu só podes fazer através da utilização do regime de competência, não é isso? Onde os direitos e as obrigações são identificadas, não é isso? Para que a sociedade e o gestor conheça a real situação patrimonial desse agente econômico ou agente social. Muito bem, parabéns, professor. Até uma próxima oportunidade nesse nosso Conversando sobre Contabilidade. É isso aí. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, quem pretende ter uma vida prazerosa, com saúde e prosperidade? Todos nós, é claro. Mas quantos agem na prática para alcançar tal objetivo? Hoje se sabe, a saúde implica o cuidado com as dimensões humanas, do físico, do mental e do espiritual. Cuidar dessas três dimensões é imprescindível. Eu diria, o espiritual faz a diferença. Se não cuidarmos do espiritual, desenvolvendo a fé, de nada adianta o físico e o mental. O espiritual é anterior a tudo e dele é que emanam todas as demais manifestações do nosso viver. Werner von Braun, famoso cientista, assegurou: voltar-se ao espiritual garantirá o nosso futuro. Sem isso, seremos infelizes e destinados à desgraça total. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, sempre um prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Hoje eu quero falar que o Brasil é o país que mais tributa impostos das empresas no mundo, né? E está sendo divulgado aí na mídia que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking, que mais tributam, perdendo apenas para Malta. O estudo que está sendo falado é com base na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para quem não sabe, Malta é um país da União Europeia, localizado em um arquipélago na região do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa norte africana. É conhecido como um paraíso fiscal que traz vantagens interessantes para as empresas que querem se instalar e oferecer seus produtos ou serviços. Logicamente, o mercado europeu, né, naquele cenário maravilhoso do Mediterrâneo. A tributação para as empresas em Malta é muito alta, chegando a 35%, o que, de fato, a torna o país que mais cobra tributos das empresas no mundo. E o Brasil fica, então, em segundo lugar, com 34%, 25% de imposto de renda da pessoa jurídica e mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Todavia, se nós fizermos um olhar mais acurado, o que a OCDE não levou em conta é que Malta ele reembolsa cerca de 30% desse imposto pago pela empresa, ficando então uma alíquota de somente 5%. Por isso, então, ela é uma região atrativa para se negociar com a Europa. Isso faz, né, com que ela se torne, então, como eu falei, atrativa para os empreendedores no mundo. Sendo assim, dessa forma, a gente pode concluir que o topo do ranking em tributação de pessoas jurídicas é o nosso, e não de Malta, que apesar de cobrar alto, 35%, devolve 6/7 desse valor que arrecada para cada empresa. Além disso, como falei, é um paraíso, né? O país tem muito a oferecer, um ótimo padrão de vida, custo de vida aceitável, segurança, educação e acessibilidade. Muito diferente aqui do nosso Brasil. Um grande abraço a todos. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que está aqui semanalmente trazendo para nós novidades, principalmente na área do mercado imobiliário, né? Que é o mercado imobiliário, nós estamos vendo em Porto Alegre agora, Porto Alegre está mudando, né, o seu perfil, está avançando, está criando novos espaços públicos, recuperando espaços públicos, e isso mexe muito naturalmente com o mercado imobiliário. Dr. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais. Alguma novidade nessa área aí? Bem, na verdade, Silvio, a novidade que eu estou trazendo aqui não se restringe a Porto Alegre. Tu sabe, Silvio, que durante muito tempo, né, nós, advogados, nos vimos frente a um problema. Silvio vendia para mim um imóvel, fazia só o contrato de promessa de compra e venda, mas eu não escriturava esse imóvel no meu nome, não botava esse imóvel no meu nome. E eu deixava este imóvel em nome do Silvio. E por alguma razão, eu passava a ter dívidas tributárias com relação a esse imóvel. IPTU, taxa de coleta de lixo, etc, etc. O Silvio, né, é quem vai lá para o cadastro da prefeitura e fica devedor da prefeitura. E acaba recebendo esta execução. Então, o vendedor vendeu o imóvel, o comprador não botou o imóvel no nome dele e o vendedor fica recebendo as execuções. E hoje essas execuções, Silvio, tu vai para o cadastro de inadimplentes, Serasa, SPC, Sisbacen, tu sofre penhoras na tua conta corrente, ou seja, são ações muito drásticas. Durante muito tempo, nós não encontrávamos uma solução para isso, porque a solução que existe, que se chama ação de adjudicação compulsória, é para o inverso disso, é para obrigar o vendedor a me entregar a propriedade do imóvel. Pois bem, agora no dia 28 de março, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul julgou o primeiro recurso de apelação favoravelmente ao vendedor, obrigando com que a prefeitura, então, riscasse dos seus cadastros o nome do proprietário matricular do imóvel, tirando o nome do vendedor dos seus registros, obrigando a prefeitura a passar aquela dívida para o comprador e com uma decisão, uma modulação muito interessante, com um efeito que a gente chama de ex-tunc, ou seja, ele volta para trás. Ele Desde o momento da venda lá. Desde o momento da venda.
é a primeira decisão a nível recursal que cria uma solução para aqueles casos onde o vendedor não consegue obrigar o comprador a colocar o imóvel em seu nome e que está sofrendo a execução por conta de dívidas deste imóvel que já não é mais seu. Chama-se ação de adjudicação compulsória inversa. Uma decisão muito moderna, uma decisão recentíssima, agora do dia 28 de março. É revolucionária nesse meio. É revolucionária. É claro que nós já tínhamos tido decisões de primeiro grau nesse sentido, mas é a primeira decisão que faz com que os efeitos dessa decisão retroajam à data da transação imobiliária. Ou seja, o vendedor de imóvel, aquele que é proprietário matricular do imóvel, não tem mais a dívida em seu nome. A prefeitura é obrigada a transcrever aquela dívida que estava no CPF do vendedor para o CPF do comprador. Uma decisão muito importante, vamos ver se os tribunais superiores vão manter ela, vamos ver se a prefeitura vai acatar essa decisão também, mas cria uma solução jurídica, né? Na verdade, reconhece uma solução jurídica que os advogados foram criando, cria jurisprudência sobre essa solução jurídica, favoravelmente àquela pessoa que está sofrendo os efeitos da dívida de outra pessoa, né? E traz digamos assim, uma solução para um problema que até então não tinha solução, né? Nós nos deparávamos tentando solucionar isso com ações de obrigação de fazer, tentando solucionar isso de outras formas, né? Que eram muito mais difíceis, muito mais demoradas e que não tinham este efeito de retroagir a circunstância lá para a data em que foi feita a transação. É importantíssimo. As pessoas pensam que não há novidade no direito, que o direito é uma coisa muito... É muito dinâmica hoje o direito. Claro, isso demonstra a compreensão não mais apenas do direito. Isso demonstra que o julgador, né, que aquele que está lá decidindo, passa a ter uma compreensão econômica dos efeitos dos negócios econômica jurídicos. E social também, né? Então, aí é onde eu vou chegar. Então, tendo essa compreensão, ele passa a atingir lá também o apaziguamento das questões sociais. É verdade. Né? É uma modernidade, é uma demonstração de ampliação de compreensão do mundo jurídico e é muito interessante porque é mais uma vez aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado muito arrojado nas suas decisões judiciais, Silvio. Nós temos um processo ineditivo em várias áreas, né? Na área do direito, na área da medicina, né? E realmente o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele lidera, do ponto de vista nacional, essas coisas, né? Esses processos sociais todos, né? Que realmente partem aqui do Rio Grande do Sul e depois acabam se estendendo para todo o Brasil. Isso aí toca muito naquilo que nós chamamos popularmente de contratos de gaveta, não é isso? Exatamente. O cara vende, o comprador não passa por nome dele e dá esse rolo todo. Exatamente. Eu gosto sempre de lembrar aquilo que a gente fala aqui seguido. Vender um imóvel não é apenas assinar aquilo que a gente lê lá como promessa de compra e venda, arras. Vender um imóvel significa fazer a escritura e pegar essa escritura e levar a registro lá no registro imobiliário, ou seja, tirar o seu nome da matrícula do imóvel e passar o comprador para dentro dessa matrícula. Isto é vender um imóvel. Eu sei que tem muitas questões que estão sendo dirigidas a ti, Bernardo, poderia responder algumas, né? Eu tenho certeza que muitas considerações, muitas perguntas, muitos questionamentos chegam para ti. Sim, nós fizemos aqui um programa em que nós falávamos sobre declaração de transações imobiliárias. Surgiu muita dúvida acerca de como declarar a aquisição de um imóvel no ano de 2021, porque agora há campos específicos, né? Eu vou dar uma dica rápida aqui. A declaração de aquisição de imóvel no ano de 2021 tem um campo específico dentro da nossa declaração de imposto de renda. Você identifica lá se é casa, apartamento ou terreno, identifica lá o CPF ou CNPJ daquela pessoa que transacionou com você e o valor que você transacionou. E qual é as dúvidas que surgem? Sim, mas muitas vezes você está comprando um imóvel, né, quase sempre de uma construtora, e você banca o corretor de imóvel, você banca os tributos da transação, você banca os emolumentos da transação. A orientação que eu dou é que essas despesas que são correlacionadas à aquisição do imóvel devem ser somadas ao valor pago pelo imóvel. Muito importante que você coloque no valor de aquisição do imóvel o maior valor possível, porque quando você for transacionar, vender esse imóvel depois lá na frente, você vai pagar ganho de capital sobre a diferença entre o valor que você comprou e a diferença entre o valor que você vendeu.
Uma coisa importante também para que as pessoas não caiam na malha fina, nem quem comprou, nem quem vendeu, é organizarem esta declaração, né? Combinarem essa declaração. Silvio, não adianta tu me dizer que tu me vendeu um imóvel por 1 milhão e eu colocar na minha declaração que eu te paguei 200 mil. Né? Quando tu declarar que vendeu para mim por 1 milhão e eu declarar que comprei de ti por 200 mil, nós dois vamos cair na malha fina. Então, é importante que você tenha este cuidado, tá ok? Essa é a minha dica para hoje. Cuidado, na verdade, assim, é falar a verdade, né? Falar a verdade, mas combinar a verdade também. Combinar a verdade, ambos falar a verdade, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, por diversas razões, não querem declarar o que receberam ou não querem declarar o que pagaram, verdade, mas não se combinam. Então, o que eu estou dizendo é que... Não combinam com a Receita. Não combinam com a Receita. E é importante entender que hoje os mecanismos que a Receita tem, né? Existe uma declaração chamada de MOB, que é uma declaração que o próprio registrador imobiliário encaminha à Receita. A própria transação imobiliária, hoje você não tem mais como fazer transação imobiliária sem pagar através de banco, né? Isso tudo, a Receita tem essas informações. Então é importante você organizar bem isso. E só lembrando, hein? É agora dia 31 de maio a declaração e não vai haver prorrogação. Já teve, né? Prorrogação. Bernardo, obrigado pela tua presença uma vez mais, trazendo esses esclarecimentos e, claro, suscitando muitas dúvidas, porque a pessoa, mesmo com tudo o esclarecimento, né? Cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem as suas particularidades. Sim. E, naturalmente, aí o doutor Bernardo está para esclarecer isso. Obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, o professor Saul Sastre, nosso comentarista, nosso entrevistado. Quer dizer, nós estamos hoje, né, professor, nessa semana, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil está recebendo um evento de marca internacional. Sim, a Soul Summit, né? Esse evento ele nasceu lá em 2012 na Europa, em Madrid, e ele veio agora para o Brasil e com muita honra em Porto Alegre, né, Silvio? Eu estive lá no primeiro dia do evento, fantástico, assim, a organização, mais de 500 palestrantes de todo o mundo, mais de 70 países. Então, muitas vezes a gente não tem ideia, né, do que um evento desses representa em termos de tecnologia, de informação para dentro do da nossa sociedade. E ali veio disseminando, né, muita ideia bacana, muita inovação, muito empreendedorismo, trouxe em foco também as startups, trouxe também patrocinadores de startups que têm projetos, né, como o Marco Polo, o próprio Banrisul, que mais que eu vi lá? Eu vi também as incubadoras, as universidades em peso, né, coisas muito bom, muito bacana de se ver. Inclusive acontecendo numa área de Porto Alegre, né, que está sendo recuperada e se preparando para receber eventos desta natureza, né? Porque isso aí traz não só a questão de geração de negócios, né, de inovação, mas também, sobretudo, turismo para a cidade. E também muito bacana, a Brigada Militar ontem fazia patrulha de lancha, jet ski ali na orla, né? O pessoal, o evento estende até a orla do Rio. Tinha um pouco de chuva, então juntou um pouco de barro, né? Mas normal, né, Silvio? Assim. Mas foi bastante interessante. Eu, como consultor, eu sempre trago a ideia que existem as empresas do século XX e as empresas do século XXI. Muitas vezes chega lá na PS Capital uma empresa do século XX. O que é uma empresa do século XX? Uma empresa que não inova, que não faz nada diferente. Uma empresa conservadora, digamos, né? Não, nem é. No sentido, assim, de estar parada, um pouco mais estabilizada e tal.
Eu vejo, ao contrário, até muitas vezes eu fico pensando nesse conceito. Eu acho que a empresa conservadora é aquela que inova, que busca novidades e tudo mais. E as empresas que mais assim correm risco são as que não inovam. Então, uma mudança de conceito, né? Hoje em dia, tu não inovar, tu não buscar novidades, é ser muito conservador nesse sentido, é ser muito ousado, porque a empresa não sobrevive numa situação no mercado hoje que não estiver linkado o seu negócio com possibilidades de ampliar fronteiras, de trazer pessoas de fora. Por exemplo, por que é que não se pode contratar um colaborador de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo da Europa, para trabalhar na nossa empresa? Hoje é tudo remoto. Então, isso é uma forma de trazer uma cultura diferente, de tu promover uma visão diferente para o teu negócio, né? E numa visão plural, tu consegue avançar muito mais nesse nosso mercado global. Professor, esse evento, que é um evento de marca internacional, de marca mundial, ele, na verdade, também está recuperando aquilo que nós tínhamos perdido durante a pandemia, ou seja, os eventos presenciais, né? Hoje temos aí, eu vi um dado outro dia de uma empresa de organização de eventos, de palestras, que 80% das palestras durante a pandemia eram online, era à distância, né? Mas que hoje está se recuperando isso e poderá chegar, assim, no máximo 30% os online. Ou seja, o evento presencial é muito mais, aproxima mais as pessoas, aproxima mais a empresa do mercado e tal. Eu acho que é melhor isso também, né? Depende, né, Silvio? Porque essas questões, no nosso escritório lá, a gente faz muito pouca reunião que não seja virtual. Mas uma reunião virtual, tu resolve, tu faz 3, 4 numa manhã, mais 3, 4 à tarde. Se for presencial, tu faz 1 ou 2. O que está acontecendo, posso falar do ambiente acadêmico também. Algumas matérias mais assim práticas estão sendo dadas presencialmente. Outras matérias mais genéricas, mais teóricas, estão sendo dadas em ensino à distância. E agora existe a aula síncrona, que é aquela aula que tu recebe a informação na hora e ainda tu consegue assistir depois, porque é uma aula que fica gravada, porque essa aula é através do computador. Então, são essas 3 modalidades de que as universidades estão utilizando para dar suas aulas. Então, assim, nunca mais vai voltar ao que era, a gente sempre fala sobre isso, né? Questões assim, até para se questionar grandes estruturas educacionais que existem hoje, grandes estruturas empresariais, começam a perder o sentido. Porque hoje, os nossos escritórios, por exemplo, viraram coworks, que os colaboradores vêm em horários que a gente combina, e aí eles aparecem lá, fazem as reuniões, vão embora e produzem de casa. Então, isso é um novo paradigma, né, que ficou herança boa de uma situação muito ruim que foi a pandemia. Como é que está assim, a perspectiva para até o final do ano? Nós estamos aí no primeiro semestre de 2022 e até o final do ano, na questão da tua empresa, por exemplo, assim, que é essa parceria que tu tem com o mundo empresarial. Olha, se falando em termos de Brasil, a gente atua no Brasil todo, certo? A gente até tem feito algumas webinars com o pessoal mais lá do Norte, do Nordeste e tal. O Brasil está numa ressaca decorrente da pandemia muito grande, ainda agravada pela questão da guerra. Os negócios eles ainda não prosperaram, na minha opinião, como deveriam prosperar. Então, as empresas estão fazendo de tudo para sobreviver. E, nesse momento, é fundamental o auxílio do governo, como, por exemplo, agora veio o HELP do governo federal para renegociar as dívidas do Simples Nacional. Isso foi uma grande sacada. E é muito interessante porque tem um escalonamento lá da PGFN que as empresas mais prejudicadas vão ter mais benefícios de desconto de multa, juro e inclusive 100% dos honorários advocatícios que vão ser cortados para essas empresas que tiveram uma redução, comprovadamente, logicamente, de faturamento. Então, é uma das medidas, mas eventos como esse do Summit aqui em Porto Alegre também porque faz o empreendedor despertar para novas tecnologias, para ver o que eu posso fazer de diferente no meu negócio, para que eu possa, então, atingir um novo mercado e continuar crescendo. Aquela frase que eu sempre falo, do Goldsmith, né? O que nos trouxe aqui não vai levar adiante.
né? E esse é o momento que o brasileiro, o empresário brasileiro e até do mundo, ele está enfrentando. Então, a inovação, e aí o governo foi muito feliz, tanto com o HELP quanto o governo do Estado aqui em participar da colaboração da organização desse summit, para poder se disseminar isso, injetar isso na cabeça do empresariado. E a gente observa já que na economia já existe uma certa recuperação, não aos níveis anteriores, alguns setores a níveis até superiores à anterior à pandemia, mas exatamente pelas medidas que o governo tem tomado. Não só o governo federal, né, mas até no bojo de toda essa questão do governo federal, os governos dos estados e dos municípios. Então, a retomada da economia começa também com o governo vendo, né, e sentindo exatamente o que aconteceu de realidade, na prática, às empresas durante a pandemia. O governo tem que ser um facilitador, não um dificultador, né? E isso é uma mudança cultural, é um paradigma diferente que começa em uma empresa pública ou privada, mas a privada demora 7 anos para migrar de cultura, né? E uma empresa pública um pouco mais, às vezes uma década. Mas começa a trazer essa informação para a cabeça do servidor público, para a cabeça do gestor, para a cabeça do político, que ele tem que facilitar. Para quê? E eu falo com muita ética, com muita propriedade nisso, mas que ele tem que facilitar para que as empresas possam, então, se desenvolver. Existe um jargão, até então, no meio empresarial, o governo não atrapalhando já está bom. Isso é um horror, né, Silvio? Porque o governo tem que ajudar o empresário a se desenvolver, porque é através do empresário, do empreendedor, que nasce toda a riqueza do país, que é a grande mola. Isso o Schumpeter já falava lá no século passado, né? Que acaba sendo a grande mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma nação. E essa história de que empresário suga, o trabalhador, tudo mais, isso é um discurso ultrapassado do século passado. Uma coisa ideológica, exato, né? Que não se aplica para os novos tempos. E a Summit está aí para comprovar tudo isso. A tua expectativa, então, é que tenhamos um bom ano até o final desse ano de 2022? Silvio, um bom ano é a gente que faz, né? Através do... A gente constrói, né? A gente constrói, exatamente. Então, para algumas empresas não vai ser um ano bom, para uma parte vai ser um ano médio, para outras vai ser um ano excelente, a partir daquilo que ele acredita e aquilo que ele direciona. Muitas vezes na sala de aula eu perguntava para meus alunos até onde cresce uma empresa e ficava, mas até onde é que pode crescer uma empresa? Cresce até a capacidade de desenvolvimento do dono, ou do gestor, ou da equipe que está lá. Então é isso. Quanto mais desenvolvido o empreendedor, quanto mais ele buscar informações, quanto mais ele abrir a cabeça, mais a empresa dele vai se desenvolver. Determina o limite é o próprio dono. De tudo, né? Gestor, né? Claro. De tudo, tanto da empresa quanto da própria vida. É verdade, E tem que ter muita sabedoria. E o que é sabedoria? É saber viver, é saber fazer a gestão, é trazer, né, o prazer de empreender, de realizar para o seu negócio, mesmo diante de tantas agruras que nos são imputadas aí no dia a dia. Inclusive participando de eventos como este, né, que está acontecendo em Porto Alegre, porque esses eventos abrem muito a cabeça das pessoas, né, novas tecnologias, inovações que estão acontecendo fora daqui, inclusive em países mais desenvolvidos. Isso é importante, né, esse tipo de comparação. Eu não sei se tem ingressos ainda. Né, porque, não, acho que não tem mais. Porque estava muito lotado, assim, a Summit. Mas a demanda. Mas tem, assim... como assistir depois algumas palestras pela internet e tal. É interessante buscar para quem não foi, é interessante buscar essas informações. Professor, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Muito obrigado por estar aqui e uma boa semana para nós. Tá bom, professor Saulo Sastre, muito obrigado pela sua presença aqui. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, amigos do nosso Economia e Desenvolvimento, quero lembrar para vocês que nós estamos aqui há 20 anos no ar. Em 2002 começamos esse programa, realmente um programa consolidado no mercado e principalmente pelas pessoas que desfilam aqui por esta bancada, trazendo informação, conteúdo e eu sempre ressalto, principalmente num momento como esse que nós vivemos, opinião independente, né? Nós temos aqui opinião para defender valores, né? Valores que nós entendemos sejam valores importantes para a nossa sociedade. Valores que vão nos levar ao desenvolvimento econômico, social, né, com justiça social e, sobretudo, valores de família, valores tradicionais que a família brasileira abraça. Então, este é um palco para isso e, em função disso, até que nós temos um programa que tem se consolidado ao longo do tempo, né? Já mais de 20 anos, estamos caminhando para 21 anos de grande sucesso em função destas pessoas que desfilam por aqui. Eu me lembro, assim, que tempos atrás, nós, homens, né? Usávamos uma expressão que dizia o seguinte: vamos fechar o programa com chave de ouro. E hoje é o caso. Vou fechar com chave de ouro esse programa. O pessoal reclama muito que só desfila homem, careca, cabelo branco e tal aqui. Hoje temos duas princesas aqui, né? A Ananda Repple, que ensinou pela primeira vez hoje aqui no programa, né, Ananda? Primeira vez. Obrigada. São as loironas aqui, mais a nossa Andréia Gressano. Andréia, obrigado pela tua presença também. Obrigado, meu presidente. Andréia que viaja bastante pelo interior do estado aí, né? Pô, trabalhando bastante, né, Andréia? Bastante, olha, inclusive agora retornando, porque as viagens, né, eu tinha dado uma freada, mas agora que está tudo liberado, graças a Deus, show pandemia, vamos voltar a viajar bastante. Que beleza. E a gente vai conversar com elas aqui nesse espaço final do programa desta semana. Vamos começar aqui com a Ananda Repple, né? Porque, na verdade, nós temos vários projetos aí que estão hoje pontificando nesta nova Porto Alegre. Eu digo nova Porto Alegre porque eu já estou aqui desde 1967 e nunca Porto Alegre esteve tão efervescente, muito Porto Alegre esteve tão, assim, voltada para um futuro brilhante que nos aguarda. Aliás, já estamos vivenciando. Né, que é, por exemplo, assim, ó, abraçando o Rio Guaíba, o Cais do Porto, quer dizer, todo o envolvimento ali da usina do gasômetro, né, a orla, quer dizer, tudo isso hoje mudou o perfil de Porto Alegre. Porto Alegre deixou de ser um ponto de passagem para ser um ponto de destino de turismo do Brasil, do brasileiro, de gente do interior do estado, de fora do Rio Grande do Sul e de fora do Brasil. Então, vamos saudar Porto Alegre. E a Ananda Repple está trabalhando num projeto espetacular, que é o Meditando e Velejando. Conta para nós como é que surgiu essa ideia, o que é esse projeto, Ananda? O Meditando e Velejando é um projeto que agrega a contemplação da natureza junto com as práticas de meditação antiga. Eu já realizava essas práticas no consultório até começar... Você é psicóloga, né? Sou psicóloga integrativa, pós-graduada em TCC. E eu já realizo práticas antigas de meditação em grupos de mulheres no meu consultório. Dentro disso, eu tenho uma escola também com esses grupos de mulheres. Quando eu fui velejar, eu achei esplêndido a gente contemplar o nosso Jacuí, o nosso Guaíba, que é maravilhoso, que é sensacional, e que a gente não tem muitas atividades agregadoras junto a isso. Então, eu pensei, por que não fazer as práticas que eu já realizo há muito tempo dentro e nessa imersão junto com o Jacuí, junto com o Rio Guaíba. E a ideia foi sensacional, conversei com o pessoal que abraçou o projeto e a gente lançou esse projeto que as 3 turmas já estão lotadas, foi maravilhoso. Agora está tendo a saída do Meditando na Lua Cheia, que vai ser esse final de semana, domingo, dia 15, que tem um eclipse também. Então, a gente trabalha com as práticas meditativas, junto com isso eu coloco as técnicas da psicologia e a gente contempla a natureza no velejo. Que beleza. E aí, André, é uma coisa espetacular, né? Mas que maravilha a gente poder ver esse crescimento e essas oportunidades de negócios também que surgem com essa abertura da nossa orla, né? Eu acho que a nossa Porto Alegre estava precisando, e que coisa boa a gente integrar realmente com um passeio contemplativo, uma experiência tão importante que é a psicologia, trazendo essas atividades que ajudam a qualidade de vida, a autoestima, a descoberta do seu eu, né? Perfeito, Andréia, porque é exatamente isso, é os benefícios que isso traz para o teu organismo como ser humano.
no teu campo físico, no teu campo mental, no teu campo espiritual. Então, fazer as práticas de meditação, onde tu contempla a natureza junto, tu aumenta o teu campo sensorial, perceptivo. E aumentando esse campo perceptivo, tu tem diversos benefícios, qualidade na melhoria do sono, tu trabalha traumas profundos, tu alivia o teu estresse, né? Tu amplia a tua consciência enquanto ser humano, tu interioriza, tu aumenta o foco na tua vida para aquilo que tu veio fazer, né? Tu alinha o teu propósito de vida, que é tão importante. Então, isso são dos diversos benefícios que a gente tem. Na verdade, é um despertar do nosso potencial humano, né? Que Exato. A gente usa muito pouco, né? A questão Exato. mental, por exemplo, a gente usa muito pouco a questão do potencial que a gente tem na mente. Perfeito. E esse tipo de práticas ajudam, né? A nós despertarmos essa realidade, né? A gente, quando olha para si, a gente enxerga as nossas potências, as nossas profundidades, as nossas escuridões, também aquilo que está obscuro, que precisa ser visto e olhado. A gente trabalha a inteligência emocional e, com isso, a gente melhora todas as outras habilidades na nossa volta. A gente passa a olhar para o outro com uma diferença muito maior, com mais amor, com mais integridade. Eu me atreveria até a dizer o seguinte, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em despertar, é que nós temos um potencial extraordinário, né? Dentro do ser humano. E tem um versículo em João 8, que é hoje muito difundido, ou João 8:32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos despertará, vos libertará e despertará também. Então, na verdade, essas coisas todas, quando tu desperta esse teu potencial, tu vive muito melhor. Exatamente, perfeito. E aí, Andréia? Bom, mas então eu estou assim, realizada, porque eu acho que é um momento também pós-pandemia, que nós precisamos falar sobre Carregamos isso. todas essas coisas que trouxeram a pandemia. Nós estamos com uma sociedade muito doente psicologicamente. Então, esse trabalho realmente que você está apresentando aqui, Ananda, ele realmente se torna um trabalho muito necessário nesse momento pós-pandemia. As pessoas estão precisando sair, descobrir realmente os valores, sentir o contato da natureza. E nós temos essa orla maravilhosa, passeios como o velejar, que fazem você despertar para esse contato. E como profissional, realmente trazendo esse trabalho com sustentação, realmente, para as pessoas terem uma orientação, tenho certeza que vai ser um sucesso. A troca ela é muito enriquecedora com o grupo. E a gente, na pandemia, a gente se privou dos grupos. Não só conosco mesmo, porque também houve privação do respirar, né, do se olhar. A gente teve obrigatoriamente que voltar para a nossa casa e para nós, mas dentro de um contexto de caos. Dentro desse contexto de caos. Então, o que acontece? Quando tu vai para um grupo onde tu trabalha a potência do todo, a potência do que tu precisa trazer para ti mesmo, para te integrar com esse todo, ela é muito profunda, ela é muito benéfica. E a gente vem agora numa pós-pandemia necessitando de saúde em todos os aspectos da tua vida, em todos os campos da tua vida. E muitas vezes as pessoas acreditam estar saudáveis, né? E não se dão conta desses prejuízos, né? Então, comece a observar dentro de ti, dentro do teu ser, o que está te causando prejuízo. Prejuízo. E eu não estou falando de financeiro, eu estou falando emocional. O financeiro também entra, mas o que lá no teu íntimo está te trazendo prejuízo, que não te deixa dormir, que às vezes te incomoda no chuveiro, tá lá tomando o teu banho e aquilo se manifesta, aquele pensamento vem com muita força e daqui a pouquinho tu tem uma reação contrária a um pensamento que tu achou que deveria ter naquela situação, ação e reação. Então, isso é muito importante da gente se autoavaliar e se auto-perceber. E a meditação traz isso. A meditação traz essa amplitude de consciência muito grande, né? Isso é muito importante. Ela provoca em ti aquele sentimento de paz também, que é fundamental. Se tu não tem paz interior, tu não consegue... Agora, acho importante, viu, Ananda, junto com a Priscila, né? Tu estás com a Priscila, um beijão na Priscila. A Priscila é maravilhosa. Priscila, vou te trazer aqui ainda. A Priscila não quis vir essa semana, mas a Priscila é uma mulher fantástica também, assim como a Ananda.
E elas, Depois eu vou te contar, eu vou contar como é que eu conheci a Priscila. É mesmo? É? Porque foi sensacional e deu super certo o nosso projeto. Só podia ter sido com eles. Parecido, só podia ter sido com ela. Assim, foi muito maravilhoso. Então, na verdade, assim, o que acontece? Eu acho que é importante esse despertar todo, aliado à questão desse entretenimento, desse movimento de lazer, né? E de aproximação das pessoas. Eu acho que isso aí vai fazer muito bem agora, neste momento. E a troca desse grupo é legal. Então, quando tu tem uma terapeuta integrativa, enfim, um profissional da área fazendo essa troca, correlacionando os processos que acontecem ali, é muito mais assertivo. Claro, provocando esse despertar das pessoas. É muito mais assertivo. Eu criei 2 práticas de meditação, que são meditações que já existem antigas, tá? E ali eu integro e agrego um caminhar. E eu utilizo técnicas e ferramentas também de uma psicologia muito antiga. Então, isso é muito interessante porque provoca uma intensidade maior na necessidade desse grupo ali. É muito interessante. Uma delas se chama a meditação do dia, a gente faz da árvore sagrada. Ela é uma meditação budista que vem do Zazen, uma das linhas do budismo. E ela te conecta, ela te limpa, ela te faz transcender muito fortemente. E a outra são dos desertos internos, eu dei esse nome porque os nossos desertos, que eu trago a ferramenta do foco e refoco, que é uma ferramenta da psicologia muito antiga, uma técnica antiga, onde o luar, ele foca naquilo que tu precisa da luz e enxergar internamente dentro de ti. E é interessante esse termo deserto, né? Nós que, por exemplo, a Bíblia Sagrada, por exemplo, ela conta muito a história, e o deserto está muito presente desde lá, né? Ou seja, o povo judeu, para ele poder chegar à Terra Prometida, né? Ele precisava se depurar, então ele ficou 40 anos rodeando o deserto para se depurar para uma nova geração, porque era a geração, aquela ali era uma geração vinda da escravidão, quer dizer, isso tem tudo a ver com essa questão do passado, da pandemia e tal, né? E esse processo todo de depuração que traz um novo alento para as pessoas, né? Isso mesmo, trazendo todos os benefícios e cura, transformação. É verdade, cura e transformação. Tá. Isso né? Esse teu processo todo aí, digamos assim, lá do budismo e tal, que é 500 anos antes de Cristo, isso aí vem de quê? Como é que tu aprendeste isso? Eu tenho a minha avó, que já está bem velhinha. Sempre os avós, né? Os avós têm um papel extraordinário, né, na vida da gente. É uma mestre para mim, assim, é uma mestre sagrada de vida. Ela, há uns 40 e poucos anos atrás, ela trouxe o yoga para Porto Alegre, foi uma das percursoras. Como é que é o nome da tua avó? É Lourdes Cafrune. Sim, de Cafrune, me lembro. Família muito tradicional. Libanesa. Né? Então, ela trouxe, meu avô alemão na época dizia assim, nossa, o que é isso? O que tu tá fazendo? Hoje já é visto diferente, mas mesmo assim tem muita coisa nova. E imagina naquela época, né? Então, eu participei com ela desde pequena de todos os processos do yoga, né? E como ela é uma mestre muito antiga, são práticas que são difíceis hoje tu encontrar mestres com essa prática de muito tempo atrás. Existem, mas são poucos no Brasil. E eu cresci com ela fazendo todos os rituais hinduístas, os 7 chakras, enfim, dentro desse mundo e desse contexto. Então, eu sempre pratiquei desde muito nova, assim, pequenininha, nos grupos com ela. E essa tua especialidade formada em psicologia também juntou as duas coisas fundamentais, agregou, né? Eu sempre quis fazer porque eu amo o ser humano, eu adoro estar em contato, eu adoro estar conversando, eu adoro ter troca. Então, quando eu fui para psicologia, eu dizia assim, não, mas está faltando alguma coisa, precisa de mais alguma coisa, tem algo aí. E a gente desperta para o mundo quando sai da faculdade, né? Então, é fantástico isso, é fantástico. E quando eu fui fazer a minha pós-graduação, ali abriu um mundo. Então, ali na minha pós-graduação, que eu sou também a minha segunda mestre, Simone Machado, eu sou muito agradecida por ela, ali me abriu uma orientação, assim, como trazer, né, e cultuar as práticas antigas dentro da nossa psique, dentro de todas as práticas da caminhada da psicologia que já existem. Claro que tem o Mindfulness, e o Mindfulness já está sendo bem aplicado nos dias de hoje. Vem da Tamara Russell, de Londres, tá? E ela também se apropriou das práticas antigas do hinduísmo. Então, é muito, 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 muito interessante da gente
entender e experienciar isso para a gente conseguir sentir, né? Para a gente conseguir ampliar o nosso campo sensorial. Essa tua busca aí, naturalmente, a Priscila está dentro desse processo todo, né? E tava. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro com a Priscila. Eu conhecendo a Priscila, gente, foi um sarro, sério. A gente, eu tenho uma amiga minha que estava de aniversário, eu disse assim, quero fazer uma surpresa para ela. E eu tenho uma outra amiga, que é a Andrea August, e a Deia chegou para mim e disse assim, Ananda, é aniversário da Aninha, o que a gente vai fazer de surpresa para ela? E eu, não sei, nananã e tal. Eu disse, vamos alugar um veleiro e chegar para ela na ilha com balão e cantando para fazer uma surpresa. E daí ela pegou e disse assim, vamos, Ananda. Daí a gente olhou o tempo, tava chovendo, nublado, vento. Ai, que ótimo. Promessa de temporal, terremoto. Não, gente, o tempo para nós é uma coisa... Na meditação, a gente utiliza o vento, o elemento do vento, o elemento, né, do ar. A gente utiliza o tempo, mas nem sempre é favorável, né? Não dá, tem que ter uma harmonia, um equilíbrio. E daí, nesse dia, a ideia... Não, mas eu sou parceira, vamos. Aí eu liguei para a Pri, eu não conhecia, eu só conheci ela de Instagram, eu não a conhecia ainda. Daí eu cheguei lá no veleiro, a gente chegou de balão, chovendo, chuviscando, tá? Só que não era aquele, não é temporal, tá? Não é o nosso temporal, gente. Chuviscando, balão e nananã e tal, e a gente cantando. Gurias, a gente vai ter que esperar um pouco para ver se vai passar ou vai aumentar. O capitão pediu pra gente esperar. Isso a Priscila dizendo. A Priscila dizendo pra gente. E a gente com balão assim, olha, lá no Veleiros. E a gente, não, mas vai, pensamento positivo, a gente trabalha com isso, pensamento positivo, vai que vai dar certo, vai que não tem ruim pra gente. E a minha amiga estava vendada lá na minha casa, tá? Com o meu vizinho, né, tentando disfarçar, porque ela não sabia que a gente ia chegar de veleiro. E daí aconteceu que deu certo, a gente pegou a chuva, a gente chegou encharcada até lá em casa, tá? Abriu um tempo que a gente não sabe como que abriu. A gente ainda viu as asas, juro, Silvio, as asas de um anjo no céu. Com certeza. No final, a gente tem foto disso, eu vou te mostrar no final. E foi assim, olha, sensacional, maravilhoso. Eu tirei foto e disse assim, foi mágico esse dia. Foi assim, divino. E ali a Pri olhou pra mim e disse assim, não, Ananda, só com vocês que eu passei isso. E vocês, do início até o fim, foi uma energia incrível. O que tu faz, com o que tu trabalha. E a gente foi trocando. Ela disse assim, vamos fazer um projeto? E eu, é isso. Então, a gente agregou a paixão do rio, a paixão do velejar, que o velejar, ele tem aquela contemplação, né? Tu contempla, porque ele vai devagarinho, tu vai olhando, que já é uma meditação. As pessoas não entendem, às vezes, que esse contemplar já é meditativo. E a gente só uniu essas duas potências para criar esse projeto incrível que está fazendo o maior sucesso. Que beleza. Como é que o pessoal faz aí para quem quer, por exemplo, se integrar a esse projeto, participar também? Me adiciona no Instagram, é Ananda, HLL. Tem o Ananda Heppel, HUEPPL.com.br também. Ou no Velejo do Guaíba, que daí tu fala com a Priscila, que é uma querida, uma amada, que já está, né? Ela é fantástica. A Priscila Ela é fantástica. E daí entra em contato com a gente tem uma equipe que está fazendo isso, então essa equipe vai entrar em contato com vocês e vai passar todas as informações. Vai ter em todas as luas cheias, né? Que a gente vai utilizar a energia do luar fortemente. E também durante o dia, o meditando e velejando. Aí tem durante a semana e tem nos finais de semana. Naturalmente que esse é um projeto, assim, é claro que a gente sabe que o setor público ele tem uma função importante, né, na sociedade, na economia e tal, mas ele não pode ser ele tem que ser o indutor, ele tem que estimular isso, mas o processo, a realização das coisas tem que ser pela iniciativa privada, que é mais eficiente, etc. e tal. Então, eu tenho a certeza que o prefeito Sebastião Melo, que compareceu muitas vezes aqui no nosso programa, ele está revolucionando a cidade, eu acho que essa é uma visão importante, né? E este processo de vocês e esse projeto de vocês, ele se integra dentro exatamente daquilo que nós gostaríamos sempre que acontecesse na cidade e está acontecendo e vai acontecer muito mais ainda. Então, parabéns a vocês. Obrigada. Eu tenho a certeza, Obrigada, e aí que eu quero coração. dizer, eu tenho a certeza que a Prefeitura de Porto Alegre vai ter um papel importante nisso também, porque ao desenvolver esse tipo de projeto, ela está, ao mesmo tempo,
estimulando a sociedade de Porto Alegre, a sociedade gaúcha, a se integrar exatamente para desenvolver Porto Alegre. Veja bem que eu quero dizer o seguinte, ó. Por exemplo, na década de 70, eu não vou, em 1 minuto eu contei isso aí, eu sempre digo que eu participei de um projeto que era o secretário Mário Ramos, secretário de Turismo do Estado, e lá em 74, nós fomos visitar várias capitais brasileiras levando o chamado Café Colonial de Gramado. E lá surgiu Gramado. Nós fomos em todas as capitais brasileiras apresentar esse projeto e lá começou a despertar no Brasil inteiro a curiosidade e a necessidade das pessoas de visitarem o Rio Grande do Sul, para conhecer as belezas daqui. Hoje, Porto Alegre se insere também nisso. Porto Alegre, que ao longo do tempo era apenas ponto de passagem, passa a ser também destino. E Gramado e Canela, a Serra Gaúcha e Porto Alegre, todas vão ganhar, porque quando lá no Nordeste, por exemplo, em Recife, que vem muita gente de Recife para cá, o pessoal diz, vamos no Rio Grande do Sul, agora tem Porto Alegre para conhecer também. Exatamente. Então, isso aí é uma diversão. E dentro de Porto Alegre, nesse projeto. A lagoa, a maior lagoa Com do certeza. mundo, é um paraíso. E dentro desse projeto todo, projeto de vocês. Obrigada. É um grãozinho de areia do nosso deserto, mas a gente começa pelo Mas grãozinho de areia. Né? A gente começa com esse grãozinho para expandir, para focar, para trazer mais investimento, para trazer outros olhares, mais pessoas que possam fazer movimentos no Jacuí, que possam trazer movimentos no Guaíba e que sejam integrativos. Integrativos. Beleza. Ananda, muito obrigado. Virá mais vezes. Mesmo. Vamos trazer a Priscila, convence ela a vir aqui, a Priscila também, né? André, muito obrigado pela tua presença também. Quero que vocês participem também. Vamos lá. Quero muito, vai ser sensacional ter vocês lá e recebê-los. Não pode ter temporal, não pode ter chuva, pode ter tempo bom. Eu levo o balão, não tem problema. Obrigado, Ananda. Obrigado, Andréa. Obrigada. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana de trabalho. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Obrigado pela audiência e até lá.